Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do melhor podcast aqui da internet, não é mesmo? Preto e Azul. Meu nome é Felipe, eu sou psicólogo. E o episódio de hoje é mais um episódio especial em que eu vou falar sobre um dos melhores filmes infantis. O nome desse filme é Os Goonies. Caso você tenha sido ali uma criança nos anos 90 e no início dos anos 2000, obviamente que você assistiu esse filme 400 milhões de vezes, porque ele não parou de passar na Globo, né, principalmente. E acho que a única emissora brasileira que transmitiu Os Goonies foi a Globo, né, um daqueles filmes que a gente só assistiu ali na tela dessa emissora. E ele, embora seja um filme dos anos 80, ele se tornou assim icônico mesmo nos anos 90, que é quando a maioria de nós, a maioria dos brasileiros teve acesso, porque naquela época era muito difícil, né, ter acesso a esse tipo de conteúdo. Para você que não conhece, Os Goonies, ele é um dos filmes, na verdade, o filme de maior sucesso ali dos anos 80, quando se fala em filme para crianças, e é um filme icônico que inspira e inspirou até hoje vários outros produtos da cultura pop, como por exemplo Stranger Things. Stranger Things só existe porque os Goonies existem, porque se você for por acaso conhecer Stranger Things ou conhecer a história, sabe que ele é totalmente inspirado em Os Goonies. Ele é praticamente uma cópia, só que feito de uma maneira diferente, mas a espinha dorsal só existe por causa desse filme icônico dos anos 80. E para começar, é interessante dizer quando ele foi lançado, né? Os Goonies foi lançado originalmente em 1985. E o filme ele foi dirigido por Richard Donner, lançado no meio do ano nos Estados Unidos, mais especificamente no dia 7 de junho de 1985. Os Goonies é um filme de comédia e de aventura. O filme segue um grupo de crianças que embarcam em uma missão para encontrar um tesouro escondido. E uma das coisas que fez com que esse filme se tornasse tão icônico foi a mão do Steven Spielberg. Você pode conhecer, muito provavelmente, o Steven Spielberg por outros produtos da cultura pop que ficaram se tornaram icônicos, como Jurassic Park, E.T., que também é um filme dos anos 80, embora tenha sido lançado alguns anos antes dos Goonies, e de outros filmes, mas os principais que, assim, os mais conhecidos são esses, além do primeiro filme Tubarão, que foi lançado na década de 70. O roteiro dos Goonies ele foi escrito pelo próprio Steven Spielberg, que antes ele ficou conhecido, né, por esses filmes icônicos que deram a ele fama mundial, como eu acabei de falar, o próprio Tubarão, né, que é considerado até hoje um dos melhores filmes de terror ou suspense, né, psicológico já feito. Por quê? Porque como ele se encaixa, né, nessa questão do tubarão? Porque basicamente a gente não vê o tubarão em quase todo o filme. Então ele aparece apenas em momentos específicos do filme, fazendo com que a gente fique mais assim na questão mais, vamos dizer, subjetiva do bicho. Que a gente vê o ataque acontecendo, mas a gente não vê o bicho propriamente dito. O que transformou nele nesse filme tão icônico, né? E aí, como eu acabei de dizer, ele, Steven Spielberg, também estava nessa onda, né, de fazer filmes, e ali vamos dizer que os anos 80 e o final dos anos 70 foi o ano dele, em que ele foi e criou os Goonies. Uma coisa bastante interessante sobre os Goonies é que ele fez muito sucesso. Além nos anos 80, e depois ele fez mais sucesso ainda nos anos 90, que foi quando ele se consolidou como um filme cult, né? E aí sempre se questionou por que ele nunca teve uma sequência. E há alguns anos houve uma reunião entre o elenco, nas pessoas do elenco que ainda estão vivas, e o Steven Spielberg participou dessa reunião e ele revelou finalmente do porquê que não houve uma sequência dos Goonies, mesmo assim, mais de quase 40 anos depois. E ele disse que nunca houve uma sequência porque ele nunca encontrou um roteiro que fosse à altura do primeiro filme, né? Todos os roteiros ficavam muito aquém, então ele decidiu nunca fazer essa sequência. O filme se passa na cidade de Astoria, no Oregon. Astoria serviu de cenário para as aventuras dos Goonies e sua busca pelo tesouro do Willy Caolho, o que é bastante interessante, né? Os Goonies também apresentam um elenco talentoso de jovens atores da época. O filme é estrelado por Sean Astin,
Na época, em 1985, o filme foi um sucesso instantâneo. Os Goonies arrecadaram mais de 61 milhões de dólares em bilheteria em todo o mundo. E aí a gente vê um paralelo, pode fazer na verdade um paralelo bastante interessante entre a bilheteria, o que era considerado um sucesso gigantesco ali nos anos 80. Nos anos 80, um filme que arrecadou 61 milhões de dólares foi considerado um sucesso absoluto, né, em contraste com no século, vamos dizer, nesse novo século aqui, nessas novas décadas que a gente já está passando. Na verdade, a gente já está acabando a segunda década dos anos 2000, estamos muito próximos do fim, em que o que é sucesso agora, né, o que é considerado um filme de sucesso, são os filmes que arrecadam mais de 1 bilhão de dólares. Né? E se a gente pensar, for fazer esse comparativo em que os Goonies, na verdade, ele arrecada 61 milhões de dólares, quando comparado aos bilhões de dólares, por exemplo, que Barbie arrecadou mais recentemente, o filme que foi lançado em 2023, ele seria considerado um fracasso absoluto, que é uma coisa assim muito louca, né, de se pensar. Afinal de contas, são 61 milhões de dólares, né? Como um filme que arrecadou 61 milhões de dólares pode ser considerado um fracasso hoje em dia, mas sim, é assim que as coisas acontecem, né? Outra coisa bastante interessante é que os Goonies se tornaram um filme cult clássico, como eu acabei de falar. É claro que, embora os Goonies tenham feito muito sucesso na época, ali nos anos 80, ele não ficou livre de críticas, né? Apesar de receber críticas mistas em seu lançamento, o filme ganhou fãs dedicados ao longo dos anos e que curtem o filme até hoje e mantém sua história viva, né? Até hoje, assim, não existe nenhuma pessoa que cresceu ali nos anos 90 e no início dos anos 2000 que não tenha assistido os Goonies pelo menos umas 10 vezes, né? Já que ele foi um grande sucesso do cinema e também da televisão, principalmente quando a gente fala aqui da realidade brasileira, que era a forma como a gente tinha mais acesso a esse tipo de conteúdo. Os Goonies, eles foram icônicos de várias maneiras, não só pelo visual. Eu particularmente sou fascinado pelo visual dos anos 80. Eu acho assim tudo nos anos 80 incrível. E os Goonies, eles tiveram também frases muito icônicas, frases que entraram assim para a história de pessoas que conhecem a história e que gostam. Por exemplo, uma das frases icônicas dos Goonies é: os Goonies nunca dizem morrer. E outra frase bastante conhecida e bastante reproduzida é: o ei pessoal. Esses frases essas que se tornaram bordões e quando são ditas em reuniões e entre fãs de Goonies, eles reconhecem imediatamente ou quase imediatamente. Os Goonies inspiraram uma geração inteira, né, de crianças que gostaram desse tipo de coisa, de aventura, né, relacionado a esse tipo de filme. O espírito aventureiro do filme ressoa em muitos jovens espectadores, encorajando eles a partir em suas próprias caças ao tesouro, né? Isso obviamente de maneira subjetiva, né? Então, o filme, como ele fala de uma reunião entre jovens, entre amigos, entre crianças, sendo crianças que partem em busca de um tesouro, acabam incentivando as pessoas a correr atrás de seus sonhos quando eles foram crescendo, né? Outra coisa bastante interessante sobre o filme é que na época os produtores decidiram gravar o máximo possível em locação, ou seja, em locais reais que existem de verdade, e gravar o mínimo possível dentro de estúdios. Isso aconteceu para que pudesse ser captado a autenticidade dos cenários, né, para que as coisas realmente passassem um ar de veracidade. Outra coisa também bem interessante é que não poderia faltar uma trilha sonora. E a trilha sonora oficial dos Goonies é cantada pela cantora, cantada, né? Ou interpretada pela cantora Cyndi Lauper, que fez muito sucesso ali nos anos 80. E falando mais especificamente do tesouro, há rumores de que o tesouro do filme, né, é baseado em uma lenda da vida real. Esses rumores de que o tesouro dos Goonies é real é baseado em tesouros escondidos da vida real que foram escondidos ali nos Estados Unidos e pela costa dos Estados Unidos, né? Os Goonies, ele apresenta também um navio pirata. O filme mostra o icônico navio pirata do Willy Caolho, né, proporcionando um cenário emocionante para as aventuras. Os Goonies têm uma sensação também, e o traz para quem assiste, né, e para quem assistiu na época e para quem continua assistindo até hoje, uma sensação de nostalgia. O filme captura a essência dos filmes de aventura dos anos 80, tornando-se o favorito entre os fãs da época, o que é absolutamente verdade, né? A grande maioria das pessoas que consumiu e consome produtos ali dos anos 80 ama os Goonies exatamente por isso. Os Goonies, assim como outro filme que eu adoro, que são The Lost Boys, né, Os Garotos Perdidos, eles têm, assim como diz a Fernanda do Hollywood Forever TV, que é uma youtuber que eu particularmente adoro,
que ela diz assim, esses filmes, eles têm um puro suco dos anos 80, e realmente, assim, aquela coisa que você bate o olho e diz, isso aqui foi filmado nos anos 80, o que é incrível, porque, como eu já disse, eu sou completamente fascinado pela estética dos anos 80, tudo, assim, desde da forma como as pessoas se vestiam, do cabelo, mas principalmente da forma como as coisas eram filmadas, é incrível, assim. Os Goonies têm uma base de fãs dedicada, e isso aí não é segredo para ninguém. Os fãs do filme continuam comemorando e apreciando o filme por meio de eventos, de fanart, cosplays até hoje, né? O elenco, na verdade, dos Goonies, eles se reúnem no mundo inteiro para falar sobre os Goonies, para falar como o filme foi icônico, né? Para mantendo assim a memória do filme vivo, o que é incrível. E vários dos atores que participaram dos Goonies já vieram para o Brasil várias vezes. A maneira mais fácil de ver esses atores aqui no Brasil é na CCXP, né? Na Comic Con Experience, que acontece lá em São Paulo, que infelizmente não é todo mundo que tem acesso, mas vira e mexe um dos atores está aqui no Brasil participando. E outra coisa que transformou os Goonies nesse filme tão icônico e celebrado até hoje foram os efeitos especiais da época, né, feitos para o filme, principalmente o navio e as armadilhas que acontecem ali no fundo, na caverna. Quem assistiu, né, o filme sabe, quem não assistiu pode ir lá conferir, porque embora seja um filme dos anos 80, é um filme extremamente bem feito. E na época, né, na época do lançamento, ali em 1985, os efeitos especiais do filme eles chamaram bastante atenção, foram muito elogiados, e os Goonies, né, os efeitos práticos e especiais do filme ganharam vários prêmios, principalmente ali nos Estados Unidos. Os Goonies inspiraram a criação também de videogames, então existem videogames especiais dedicados aos Goonies que foram lançados ali entre os anos 80 e os anos 90, mantendo assim também a memória do filme vivo e mostrando como ele foi icônico, né? Como ele impactou a cultura na época ao ponto de serem criados jogos de videogame. Com certeza deve ter sido incrível. Eu não joguei porque eu não sou tão velho assim, mas deve ter sido icônico jogar o joguinho mesmo dos Goonies. E assim como basicamente todos os produtos criados, né, para crianças, os Goonies têm alguns temas principais. Os temas principais do filme são a amizade, a bravura. O filme explora os laços de amizade e a importância de permanecerem unidos diante das adversidades, dos problemas que acontecem, que são questões centrais da história. Então ele trata desses dois temas, né, da amizade, do manter-se unido, do valor da amizade. Uma das coisas que fez com que os Goonies se tornassem um filme tão icônico foi o fato da gente poder ver crianças interpretando o papel de crianças, o que é diferente em várias produções, porque a gente vive em uma era em que, por exemplo, a gente tem pessoas de 30, 35 anos interpretando adolescentes. Nos Goonies foi possível ver crianças sendo crianças. E uma das coisas que tornou esse filme icônico foram as cenas emocionantes e as sequências emocionantes de perseguição que existem no filme, em que a gente via, né, as cenas de ação feitas e com participação das crianças mesmo, que deixou aquilo bem mais verídico e faz com que as próprias crianças elas tenham uma interação maior com esse filme até hoje. E os Goonies se tornou algo universal e atemporal. É possível que você mostre o filme para uma criança hoje ou para um adolescente, ele se sinta conectado, ele consiga se conectar com essa história, porque como eu disse, você vai ver ali representado crianças e adolescentes em cenas de ação, em cenas de comédia, o que agrada todo mundo até hoje. Então é possível que qualquer pessoa da sua família se agrade ao ver os Goonies. Pode fazer até mesmo essa tentativa. Os Goonies foram os favoritos da infância de muitas pessoas. O filme ocupou um lugar especial no coração de quem cresceu assistindo esse filme, como eu e muitas pessoas, e continua sendo assim. Os Goonies também inspiraram referências na cultura pop. A influência do filme pode ser vista em outros filmes, programas de TV e até músicas. Como eu disse, o próprio Stranger Things, ele bebe muito ali dos Goonies, e qualquer coisa hoje, qualquer produto, seja na TV ou no cinema, que envolva crianças em uma aventura, bebe da fonte Os Goonies, já que foi um dos primeiros a fazer isso e um dos primeiros a fazer isso com grande sucesso. Outra coisa que fez com que Os Goonies ficasse tão popular foi porque ele mostra as aventuras de um grupo de crianças e adolescentes desajustados, mostrando a aventura de um grupo de amigos que não se enquadram no que é entendido como sendo popular, mas encontram sua força na amizade e no senso de aventura entre eles. Os Goonies também apresentaram uma série de vilões memoráveis no filme.
Por exemplo, os Fratelli, né, que é a família de bandidos que você pode ver no filme. Uma família de criminosos que também busca o tesouro do Willy Caolho. O filme também explorava um ambiente completamente novo para aventuras, em que crianças se aventuravam, que eram túneis subterrâneos, né? O que fez com que várias crianças vissem uma perspectiva nova de possíveis novos campos de aventura. Depois de assistir ao filme, muitas crianças sonharam e continuam sonhando até hoje em encontrar passagens secretas sobre seus próprios bairros, né? Já que ali a forma de entrar, né? E esses túneis escondidos que levavam até o tesouro do Willy Caolho ficava ali no bairro deles, né? Eles acabaram descobrindo aquilo ali por engano, não é nem por engano, mas por acaso. Outra coisa em que o filme, né, os Goonies trabalham muito nas mensagens. Uma das mensagens que o filme passa é a de nunca desistir. Essa mensagem ela fica ressoando, ela fica ecoando, né, durante todos os filmes, já que os espectadores são inspirados a superar seus obstáculos. Então, em frente aos obstáculos, a mensagem principal dos Goonies, uma das, na verdade, é que não desista, embora pareça ser impossível de você enfrentar aquilo naquele momento, mas se você persistir, você vai conseguir. Outros jogos também foram lançados ali nos anos 80 relacionados ao filme. Jogos de tabuleiro foram disponibilizados para compra devido ao grande sucesso. Que pena também que a gente não tem mais acesso a isso, né? Eu adoraria jogar esse jogo de tabuleiro dos Goonies. Os Goonies também têm cenários icônicos. O filme apresenta locais memoráveis, como o esconderijo dos Goonies e a entrada dos túneis subterrâneos, que é onde boa parte da aventura se passa, pelo menos naquela época, né? Mesmo os Goonies, eles extraem influência de histórias clássicas de aventura. O filme homenageia os contos de aventuras do passado, influenciando e dando um toque novo à modernidade, como por exemplo os próprios piratas, né? Que existe uma associação direta com os Goonies. O filme, né, ele está repleto de momentos cômicos, né, de momentos engraçados. O filme equilibra sua aventura com humor, criando uma experiência de visualização divertida e animada. Existem várias teorias dos fãs, né, que até hoje assim tentam descobrir, na verdade, levantam novas teorias. Os fãs, eles teorizam sobre significados e conexões ocultas dentro dos Goonies, dentro do próprio filme, alimentando ainda mais discussões e análises. E até hoje, fãs do mundo inteiro procuram os locais onde o filme foi rodado para ter aquela sensação de nostalgia, né? Os Goonies inspiram aventuras na vida real. Muitos fãs procuram locais de filmagem e embarcaram em suas próprias missões com o tema Goonies, na tentativa de reviver aquele momento, reviver aquilo que eles sentiam quando eles eram crianças. Os Goonies mostram também o poder da imaginação. O filme incentiva o espectador a abraçar a imaginação e a acreditar na possibilidade de grandes aventuras. Os Goonies têm uma sensação de nostalgia. Como eu disse antes, o filme ele captura, né, essa essência dos anos 80, principalmente para quem viveu ali nos anos 80, que tem essa possibilidade de rever, já que ele tem memória fresca sobre isso, e para pessoas que não viveram nos anos 80, mas que têm essa curiosidade de saber como eram as coisas naquela época. Uma das coisas mais comentadas até hoje é o final do filme. O final do filme deixa os espectadores se perguntando o que acontecerá a seguir, despertando sua imaginação e o desejo de uma sequência. Os Goonies também têm um slogan próprio: os Goonies nunca morrem, como eu já disse antes, tornando-se sinônimo do filme de exemplificar seu espírito de resiliência. No filme nós vemos locais memoráveis como o esconderijo da família Fratelli, a caverna e a cachoeira onde as aventuras passam, onde as aventuras acontecem, onde o tesouro está escondido. E como, na verdade, uma das coisas que faz com que os Goonies seja tão icônico até hoje é a possibilidade de conexão, em que, como tem vários personagens e personagens crianças, muito provavelmente você vai encontrar em um daqueles personagens características suas, características que você tem, que você compartilha, fazendo com que você tenha essa conexão com o filme, conexão com aquele personagem e se veja ali dentro do filme, veja uma possibilidade, já que aquela pessoa, aquele personagem, ele tem as mesmas características que você. Os Goonies, sem dúvida nenhuma, foram um dos melhores filmes dos anos 80 para muitas pessoas. É o melhor filme para crianças da história, né, de todos os tempos. Uma das coisas que é certa é a variedade e a maravilha que foi o cinema dos anos 80 para jovens
e para crianças, para adolescentes. Então, crianças e adolescentes nos anos 80 não passaram fome, não passaram necessidade. Com certeza relacionado a filmes e coisas do tipo, porque estavam muito bem servidos, fazendo com que a vida deles fosse incrível e a nossa também, porque embora nós não tenhamos nascido ali nos anos 80 e não tenhamos tido o privilégio de assistir os Goonies e outros filmes icônicos dessa época no cinema mesmo, né, quando foi lançado, já que o Goonies foi lançado em 1985, que foi um privilégio para poucas pessoas assistir esse filme no cinema, nós ainda temos a possibilidade de curtir essa grande aventura, já que hoje nós temos aí os streams e o Google, em que a gente pode ir lá no Google e procurar, né, para quem tem mais interesse, e a gente tem ali um gostinho de como foram as coisas. Eu particularmente adoro os Goonies, né? É um daqueles filmes assim, comfort movie, como se diz, né? Aquele filme que você coloca, você sente a nostalgia, você lembra de quando você era criança, né? Daquelas coisas, tem o puro suco dos anos 80 que já torna o filme incrível só por causa disso. E é maravilhoso, né? Um daqueles filmes que não tem defeito, é um filme que vai ser curtido hoje em dia, você pode curtir ele tranquilamente, pode colocar ele aí na sua casa, tipo com seu pai, com sua mãe, ou até mesmo com crianças, e todo mundo vai se conectar de alguma forma. E é isso, ele é incrível, né? Assim como muitos outros. E se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, de curtir todos os outros episódios que já tem disponíveis aqui no podcast. Com certeza você vai achar algum episódio que você goste, né? Um episódio que te agrade. Não esquece de voltar aqui toda semana, porque toda semana eu trago, na verdade, um episódio novo, fresquinho, onde eu vou comentar sobre alguma coisa da cultura pop, principalmente filmes e outras coisas também. E é isso, a gente se encontra em um próximo episódio. Valeu, falou!